E é o seguinte: a sinodalidade é ordenada para animar a vida e a missão evangelizadora da Igreja em união e sob a guia do Senhor Jesus, que prometeu: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E acrescentou, noutra passagem sempre de Mateus: eis que estou convosco até ao fim do mundo. Então, esta primeira afirmação da nossa conversa de hoje quer dizer duas coisas: que o grande animador, para além do Espírito Santo, e a grande figura central daquilo que é o objetivo da sinodalidade é, antes de mais, realizado por Jesus ressuscitado, presente no meio de nós. E como irão ver ao longo de todo este último capítulo do documento, perceberão que aquilo que Jesus, no meio de nós, quer garantir aos membros da Igreja, a todos eles, porque, como já dissemos noutros capítulos anteriores, a sinodalidade é o modo de ser da Igreja. Então, Jesus presente no meio de nós quer garantir o quê? Antes de mais, a formação para a espiritualidade de comunhão e para a prática da escuta, do diálogo e do discernimento comunitário. E ainda, para garantir relevância ao caminho ecuménico, que quer dizer a unidade das igrejas, e ao mesmo tempo, de forma ainda mais alargada, a uma diaconia profética na construção de um estilo de vida ético, social, fraterno, solidário e inclusivo, sem deixar ninguém de fora. Portanto, estas duas primeiras afirmações que deixo aqui são um resumo que explica quem é que garante e assegura o êxito da sinodalidade na Igreja, Jesus ressuscitado e o Espírito Santo, e, por outro lado, quais são os grandes objetivos que a Igreja se propõe, guiada pelo ressuscitado e pelo Espírito Santo, para alcançar aqueles que são os valores constitutivos da própria sinodalidade. Então, neste sentido, penso que o documento, no seu último capítulo, nos pretende dizer é como é que podemos fazer com que a vida e a missão da Igreja se renove através desta sinodalidade. E o documento continua a dizer que tal finalidade se realiza através do cumprimento da missão da Igreja. Porquê? Porque ela é continuamente chamada a uma conversão pastoral e missionária. Nós podemos dizer que esta escolha que o Papa Francisco fez desta característica da Igreja, que é a sinodalidade, é, de alguma maneira, o caminho mais fácil e mais direto para aquilo que nós podemos chamar a conversão pastoral e missionária. Neste sentido, podemos dizer que o grande desafio para a conversão pastoral e que deve resultar da vida da Igreja consiste em intensificar a mútua colaboração de todos os membros da Igreja, ninguém excluído, num testemunho evangelizador a partir dos dons e das tarefas que cada um exerce. Tendo presente que não devemos clericalizar os leigos, nem secularizar os clérigos, evitando de maneira absoluta qualquer tentação de clericalismo
que mantenha os fiéis leigos à margem das decisões. Portanto, digamos que este é o grande desafio que hoje impende sobre a Igreja e para o qual concorre para o superar exatamente aquilo a que chamei a conversão pastoral. Naturalmente, percebemos que alguns paradigmas que estão ainda hoje em dia presentes na cultura eclesiástica precisam de ser superados. E dentre estes paradigmas que devem ser superados está a concentração da responsabilidade da missão no ministério dos pastores. Ou seja, se a missão está só atribuída aos pastores, estamos a comprometer a conversão pastoral. Por outro lado, também, a insuficiente apreciação da vida consagrada e dos dons carismáticos dos leigos é outro impedimento que torna difícil a conversão pastoral. E, finalmente, e o Papa acentua muito isto, a escassa valorização dos leigos e, sobretudo, das mulheres na vida da Igreja é talvez o grande desafio desta conversão pastoral. Portanto, se queremos verdadeiramente superar este desafio, é necessário que tenhamos presente aquelas que são algumas linhas fundamentais de orientação da nossa ação pastoral. Ou seja, para realizar a conversão pastoral de que estou a falar, é necessário, em primeiro lugar, ativar a reciprocidade entre o ministério dos pastores e a participação e corresponsabilidade dos leigos. Precisamos de ter em ato esta reciprocidade entre a tarefa dos pastores e a participação e a corresponsabilidade dos leigos. Tem que haver aqui, de alguma maneira, uma circularidade dinâmica entre aquelas três expressões de que vos falei na lição de há 15 dias, ou seja, a relação entre alguns e todos, ou seja, entre a unidade de todo o povo de Deus, que é representada na figura do Papa como pastor supremo da Igreja, alguns que são os revestidos do ministério hierárquico, sobretudo os bispos, alguns, e todos, que quer dizer todos os membros do povo de Deus. Portanto, esta circularidade dinâmica entre o Papa, os bispos e todo o povo de Deus é aquilo que vai garantir esta conversão pastoral. Pois outra característica fundamental é, no que diz respeito aos pastores, o exercício da colegialidade. Cada vez mais os pastores precisam de amadurecer no campo das relações colegiais dentro do episcopado e, ao mesmo tempo, na abertura e na relação com a sinodalidade vivida por todo o povo de Deus. Mas, na linha exatamente do que acabei de dizer, a relação entre alguns e todos, é necessário que o exercício do ministério petrino, ou seja, o Santo Padre, que é a expressão da unidade e guia da Igreja Universal, seja de alguma maneira garantida e vivida pela comunhão de todas as igrejas particulares. E, por sua vez, o ministério colegial dos bispos abre caminho à sinodalidade como participação de todo o povo de Deus. Portanto, veem aqui como estes são os elementos fundamentais para garantir esta conversão pastoral. Mas não nos fechamos, digamos, apenas
no âmbito da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é chamada, como já dissemos logo no princípio, a abrir-se às outras igrejas e comunidades eclesiais. E, por outro lado, e quinta característica fundamental, a Igreja tem que se abrir a uma diaconia social, ou seja, estar ao serviço da sociedade humana, em diálogo construtivo com todos os homens e mulheres das diversas confissões religiosas e até mesmo junto daqueles que representam a cultura do encontro, ou seja, todos os homens e mulheres de boa vontade. Portanto, o que disse até aqui, e que são os 2 primeiros números deste 4º capítulo, prepara-nos para agora compreender mais pormenorizadamente cada um daqueles que são os pontos essenciais que garantam a prática da sinodalidade na Igreja hoje. E a primeira coisa, que aliás fizemos referência logo no princípio, é que todos estejamos animados por aquilo a que hoje se chama a espiritualidade de comunhão. Nós sabemos, e não é por isso que vamos restringir agora o âmbito, que a grande representante espiritual da espiritualidade de comunhão é Chiara Lubick e o movimento dos focolares, mas não restringe apenas ao seu âmbito. É um carisma do nosso tempo, é um carisma que deu grande impulso e crescimento à espiritualidade de comunhão, e hoje a Igreja já a assumiu como uma das suas expressões mais atuais e mais importantes, precisamente na base da formação para a vida sinodal. Então, começamos por dizer o seguinte, que me parece importante, que hoje a sinodalidade, como expressão da espiritualidade de comunhão, apresenta-se como o sacramento, ou seja, o sinal e o instrumento da união com Deus e da unidade de todo o género humano. Aquilo que nós pretendemos através da sinodalidade é que a conversão pastoral aconteça através da espiritualidade de comunhão. E dessa maneira, possamos todos, sem diferença alguma, embora cada um pela sua estrada e pelo seu caminho, celebrar a nossa união com Deus e assegurar e garantir a unidade de todo o género humano. A fonte desta espiritualidade está também naquele documento do Papa João Paulo II, Novo Milênio Inaunte, onde ele também faz sua a espiritualidade Chiara Lubick e a propõe à Igreja através deste documento. Ora bem, isto deve conduzir à passagem pascal, chamemos-lhe assim, para exprimir todo o conteúdo cristológico desta espiritualidade, daquilo que é muitas vezes o eu individualisticamente entendido pela maioria de nós, e passar deste eu individualista a um nós eclesial. Porque o eu só faz sentido revestido de Cristo. E só quando está revestido por ele, vive e caminha com os irmãos e as irmãs como sujeito responsável e ativo na única missão do povo de Deus. Então, quando assim vivemos e procedemos, fazemos da Igreja uma casa e uma escola da comunhão. Aquilo que o Papa Francisco pretende é que a sinodalidade, apoiada na espiritualidade de comunhão, seja para toda a humanidade e particularmente para a Igreja esta casa e escola da comunhão. Aqui estamos a citar exatamente
a novo milénio e na UNTE do Papa João Paulo II. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sem conversão do coração e da mente, sem treino ascético para acolhermos a escuta recíproca, qualquer outro instrumento externo pouco contribui para a comunhão. Pelo contrário, precisamos da espiritualidade de comunhão para fazer dela o instrumento primordial da comunhão que deve ser a sinodalidade na Igreja. Neste sentido, podemos dizer que a espiritualidade de comunhão confere uma alma ao dado institucional que, de alguma maneira, está presente na sinodalidade, porque ela, sendo realizada como o Papa a propõe, responde plenamente à dignidade e à responsabilidade de cada membro da Igreja. Então, este caminho, como o estamos a apresentar, conduz àquilo a que o Papa chama, a Igreja chama desde há muito, o sensus fidei, que traduzindo o latim para o português quer dizer o verdadeiro sentido da fé. Ou seja, a participação na vida da Igreja centrada na Eucaristia e no sacramento da reconciliação. As duas bases sacramentais. O exercício da escuta e da vida da palavra de Deus para entrar em diálogo contínuo com ela e traduzi-la na vida. E ainda a adesão ao magistério da Igreja e aos seus ensinamentos de fé e de moral, para podermos obter uma consciência do que significa ser verdadeiramente membros uns dos outros, como corpo de Cristo e enviados à humanidade, sobretudo em direção aos mais pobres e marginalizados. Este sentido da fé, como acabamos de descrever, é aquele que depois nos faz experimentar o sensus ecclesiae, ou seja, o sentir com a Igreja. Aquele sentir, experimentar e perceber em harmonia com toda a Igreja, que ela mesma une todos os membros do povo de Deus na sua peregrinação, no seu caminho sinodal. E esta é a base, a chave, através da qual caminhamos juntos para fazer emergir no meio da humanidade a espiritualidade de comunhão. Ou seja, para preparar a humanidade para viver um princípio educativo em todas as áreas da vida humana que eduque o homem, o cristão, os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, todas as famílias e todas as comunidades. E o mais interessante de tudo isto, e o Papa agora vai dizê-lo através daquilo que deve exprimir para nós a vida eucarística e particularmente a celebração eucarística, que é o primeiro e o mais forte paradigma da espiritualidade de comunhão. Pois é ela que, de alguma maneira, conduz ao edificar daquilo a que nós podemos chamar o afeto sinodal. Então, vamos escutar aquelas que são agora as grandes características da nossa vida eucarística. E a primeira coisa que a vida eucarística nos propõe logo no início da própria celebração, com a invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é exatamente a invocação da Trindade. Pois que é a Eucaristia mesma que a Igreja celebra e, através da efusão
do Espírito Santo sobre a vítima que é Jesus Cristo, que são convocados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é exatamente a própria Santíssima Trindade presente na Eucaristia, a oferta agradável ao Pai, o Filho que é a oferta mesma do sacrifício que ele celebrou na cruz e celebra na Eucaristia, e a consagração do Espírito Santo que garante que aquela oferta é agradável ao Pai e é oferecida a favor da humanidade. Podemos compreender porque é que Jesus ressuscitado nos garantiu que onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, ele está presente no meio de nós. Portanto, é esta unidade da Santíssima Trindade que garante a comunhão das 3 pessoas divinas com a comunidade cristã. Esta união na verdade e na caridade por meio da Eucaristia. Mas a segunda característica da celebração eucarística é a reconciliação. Em Cristo, no Espírito Santo e ao Pai, se dirige a nossa confessio peccati, ou seja, é ao Pai que pedimos perdão dos nossos pecados. É na oferta da vida de Cristo na cruz que obtemos o perdão dos pecados. E é pelo Espírito Santo que somos regenerados como filhos do Pai e irmãos de Jesus Cristo. É nesta confessio peccati, neste reconhecimento da nossa condição de pecadores, que nos reconciliamos uns com os outros. Mas esta reconciliação que nasce da Eucaristia deve garantir que os eventos sinodais impliquem verdadeiramente o reconhecimento das nossas fragilidades e o pedido do perdão recíproco. A reconciliação é o caminho para viver a nova evangelização. Sem um povo reconciliado, não há evangelização que produza conversão e comunhão. Mas a terceira coisa que a Eucaristia nos proporciona é a escuta da palavra de Deus. E esta escuta é fundamental porque é a mensagem da palavra que ilumina o nosso caminho. Sem o discernimento feito através da palavra de Deus, não há sinodalidade. Aliás, nós aprendemos a escutar a voz de Deus com a ajuda do Espírito Santo, precisamente através do Evangelho que nos é anunciado na Eucaristia. Podemos então dizer que a estrutura e a lógica da liturgia eucarística é o grande paradigma do discernimento comunitário que deve acontecer através da sinodalidade. Se não escutarmos a palavra, se não discernirmos a vida através da palavra, se não nos escutarmos uns aos outros como discípulos que vivem e escutam a palavra, não há discernimento comunitário. Mas o quarto elemento que a Eucaristia, como grande expressão da espiritualidade de comunhão, nos proporciona para alcançar a comunhão, é exatamente a comunhão que Cristo nos participa no seu corpo e no seu sangue. É esta comunhão que é participada a todos os homens e mulheres que foram revestidos do Espírito Santo, que lhes dá a dignidade de batizados que receberam do Pai e lhes atribui a responsabilidade de poder discernir, pela graça dos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, no que diz respeito
aos ministros ordenados e, sobretudo, ao exercício dos dons do Espírito Santo que recebemos na iniciação cristã e no sacramento da ordem. Mas há ainda um quinto elemento que a espiritualidade nos oferece, a espiritualidade de comunhão, através da Eucaristia, e é a missão. Aquilo que celebramos como comunhão com a Trindade, como reconhecimento da nossa condição limitada de pecadores, como capacidade de escuta e de vida da palavra, e sobretudo como comunhão no corpo e sangue de Cristo, é aquilo que tem lugar terminada a Eucaristia. Antes, quando a missa era celebrada em latim, a terminar ouvíamos o sacerdote dizer "Ite, missa est". E hoje sabemos que "Ite, missa est" continua ainda a ser a quinta grande característica prática missionária da Eucaristia, ou seja, a missão. Porquê? Porque a comunhão realizada pela Eucaristia impele para a missão. E por isso também todo o evento sinodal impulsiona a Igreja a sair do acampamento, como diz a carta aos Hebreus. Para quê? Para levar Cristo aos homens que esperam a sua salvação. Não é possível, portanto, terminar a Eucaristia sem esta atitude de saída de nós mesmos. Aliás, a grande finalidade interior da unidade da comunidade é precisamente esta: a missão que levamos ao conhecimento de todos os homens para que Deus seja tudo em todos. Para que sejamos verdadeiramente Igreja sinodal, precisamos de viver em saída, em direção a todos, para ir ao encontro juntos, em direção aos homens, mas também em direção definitivamente a Deus. Então, é esta vida da espiritualidade de comunhão que está fundamentalmente e assim descrita na celebração eucarística e que nos conduz à missão, que nos proporciona a capacidade de nos escutarmos e dialogarmos para, através da sinodalidade, sermos capazes de fazer um autêntico discernimento comunitário. Ora bem, a vida sinodal da Igreja realiza-se graças à efetiva comunicação da fé, da vida e do empenho missionário em cada um de nós e em direção a todos os membros da Igreja e da humanidade. É aquilo a que nós chamamos a comunhão dos santos, que vive da oração, do alimento dos sacramentos, que floresce no amor recíproco e que com todos cresce na participação das alegrias e das provações da esposa de Cristo, que é a Igreja. Podemos dizer que uma Igreja sinodal é uma Igreja que escuta, que é povo fiel, mas ao mesmo tempo é também colégio episcopal e bispo de Roma. Cada um, povo fiel, colégio episcopal e bispo de Roma, alguns e todos, cada um na escuta dos outros e todos na escuta do Espírito Santo. Portanto, o discernimento comunitário é este diálogo sinodal que implica coragem tanto no falar como no escutar. É um diálogo que se deve expressar com respeito por tudo aquilo que percebemos na nossa consciência como sugerido pelo Espírito Santo.
como útil em vista do discernimento comunitário. Portanto, não se trata de uma realidade simplesmente humana, não é uma mera metodologia organizativa, mas trata-se de um estilo de construção da história e da vida da Igreja, de âmbito vital, onde os conflitos, as tensões e as oposições devem ceder à pluriforme unidade que gera nova vida através da escuta e através da capacidade de tudo comunicar e pôr em comum, falar e escutar. Torna-se assim possível uma comunhão nas diferenças. Não são diferenças que nos oponham, mas diferenças que nos devem unir na diversidade, num modo relacional de olhar o mundo que se deve tornar conhecimento partilhado, visão na visão do outro e visão comum sobre todas as coisas. Mas isto requer uma coisa que todos nós sabemos e que ficamos a aprender através deste momento. Tudo isto requer o amor, o respeito, a confiança, a prudência, num clima pleno de amizade e numa disponibilidade plena e total para nos servirmos uns aos outros, para estarmos cada um ao serviço dos outros. Então, nesta perspectiva, percebemos claramente que a atitude essencial no diálogo sinodal é a humildade. Porquê? Porque a humildade propicia a obediência de cada um à vontade de Deus e a recíproca de todos nós, obediência em Cristo. Todavia, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos diz aos Filipenses, que precisamos de ter o mesmo sentir, há duas tentações que se opõem muitas vezes a este mesmo sentir e que minam esta base da vida de comunhão. Uma é o espírito de partido, diz São Paulo, e quantas vezes está presente nas nossas comunidades. E a outra é a vanglória, a soberba, com que muitas vezes pensamos que somos nós os melhores e os que sabemos mais e possuímos a verdade. Quando, ao invés, o que é necessário é a humildade, ou seja, considerar os outros superiores a nós mesmos, colocando naturalmente em primeiro lugar o bem e o interesse comum. Tudo isto está ainda dito e explicado por São Paulo na carta aos Filipenses, onde fala da kenosis, o apagamento, no anulamento de Cristo, que deve ser vivido por nós. Aliás, é a forma radical da obediência de Cristo ao Pai, que deve passar a ser a forma radical de obediência dos discípulos, chamados a sentir, a pensar e a discernir juntos, com humildade, a vontade de Deus no seguimento do Mestre e Senhor, que é Jesus Cristo. Já perceberam o que é que está por detrás desta espiritualidade de comunhão? A eclesiologia de comunhão e a sua específica espiritualidade devem tornar-se praxis da missão de todo o povo de Deus. Mas hoje, mais do que nunca, é necessário deixar-nos educar nos princípios e nos métodos de um discernimento não apenas pessoal, mas de todos juntos, como discernimento comunitário. É, aliás, o único
que permite descobrir o chamamento que Deus nos faz escutar em cada situação histórica da nossa vida. Então, este discernimento comunitário implica a escuta atenta e corajosa dos gemidos do Espírito Santo, como diz São Paulo aos Romanos. Ou seja, escuta de Deus até ouvir com ele o grito do povo. Escuta do povo até respirar aí a vontade para a qual Deus nos chama. Ao fim e ao cabo, como estamos habituados a ouvir recentemente, discípulos de Cristo, que devem ser contemplativos da palavra e contemplativos do povo de Deus. Só através deste diálogo sincero, sereno e objetivo, como irmãos e irmãs, chegaremos àquela liberdade evangélica que nos livra de todos os obstáculos que podem enfraquecer a nossa abertura ao Espírito. Mas eu direi, e estamos quase a terminar, que aquilo que verdadeiramente nos conduz a viver com este espírito a sinodalidade é também o que nos garante que seremos capazes de fazer do caminho ecuménico também, que é o caminho de unidade e comunhão com todas as igrejas, um caminho sinodal. Aliás, o Concílio Vaticano II impulsionou-nos nesse sentido. O Espírito de Cristo não recusa servir-se também do contributo das igrejas e das comunidades eclesiais que estão separadas da Igreja Católica, porque reconhece nelas meios de salvação cuja eficácia deriva da mesma plenitude de graça e de verdade que foi confiada à Igreja Católica. Por isso, na presença do Senhor crucificado e ressuscitado, nós precisamos de passar à oração, à escuta da palavra, à experiência do recíproco amor em Cristo e ao testemunho do Evangelho, ao serviço não só das igrejas, mas nelas, sobretudo, ao serviço dos pobres e marginalizados, para que através de uma vida social justa e solidária, nós alcancemos aquela paz e aquele bem comum que nos deve distinguir a todos. Para terminar, faço apenas referência àquilo que o Concílio tanto desejou, através daquilo que chamou a koinonia, ou seja, a comunhão, como verdadeira noção da Igreja na sua relação com as outras igrejas. E faço apenas referência, não vou entrar em pormenor, em dois documentos recentemente publicados depois do Concílio, onde a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se reviram de novo naquela unidade do primeiro milénio que pretende ser a base com a qual vamos curar as feridas da divisão que persiste ainda neste início do terceiro milénio. E ainda um outro documento de fé e constituição do Conselho Ecuménico das Igrejas, onde acreditamos que, sob a condução do Espírito Santo, toda a Igreja Católica e as outras igrejas é sinodal, conciliar, em todos os níveis da vida eclesial, seja local, seja regional, seja universal. Então, através deste contributo da comunhão com as igrejas, nós daremos um sentido de fé e um sentido da Igreja a esta comunhão ecuménica e a este caminho de sinodalidade
que, de alguma maneira, realiza a comunhão entre as igrejas locais e a Igreja Universal, expressa na comunhão entre os seus pastores e o Bispo de Roma. A vida sinodal é, afinal, este intercâmbio de dons com o qual é possível enriquecer-nos todos mutuamente, caminhando rumo à unidade com uma harmonia reconciliada e reunida. E a terminar, o último tema a que me referi, a sinodalidade e a diaconia social. Ou seja, nesta perspectiva da Igreja sinodal, a evangelização implica também um caminho de diálogo, em companhia com os irmãos e com as irmãs das diversas religiões e convicções e culturas que buscam a verdade e se empenham para construir a justiça, para abrir o coração e a mente de todos, para reconhecer a presença de Cristo que caminha ao nosso lado, ao lado de todos os homens e mulheres. Precisamos de fazer da vida um ethos social que faça de nós um enorme diálogo universal, de pensar no mundo como casa comum. E a Igreja é chamada a manifestar a sua catolicidade precisamente através da sinodalidade, em que ela se exprime como fermento de unidade e como diversidade de comunhão na liberdade. A vida sinodal da Igreja oferece-se, em particular, como diaconia na promoção de uma vida social, económica e política dos povos, sob o signo da justiça, da solidariedade e da paz. Direi que este deve ser o empenho prioritário e o critério de toda a ação social do povo de Deus. O imperativo de escutar o grito dos pobres e o grito da terra, recordando com urgência, na determinação das nossas escolhas e projetos, o lugar e o papel privilegiado dos pobres, o destino universal dos bens, o primado da solidariedade e o cuidado com a casa comum para garantirmos a paz universal. E a terminar, os últimos 2 números deste documento. Precisamente, o Papa os intitula com este título: Caminhar juntos na parresia do Espírito. Ou seja, caminhar juntos na coragem de uma vida animada pelo Espírito Santo. A terminar, o Papa diz: caminhar juntos é a via constitutiva da Igreja. Somente assim podemos enfrentar a complexidade do tempo em que vivemos. E reconhecidos pelo percurso realizado, estamos decididos a continuá-lo com esta coragem e parresia. As últimas palavras do Papa dizem-nos que a parresia no espírito, pedida ao povo de Deus no caminho sinodal, é a confiança, a franqueza, e a coragem de entrar na amplidão do horizonte de Deus, para anunciar que no mundo existe um sacramento de unidade e, por isso, a humanidade não está destinada a ficar à deriva nem desorientada. Pelo contrário, a sinodalidade é para o povo de Deus fonte da alegria prometida por Jesus, fermento de vida nova, trampolim para uma nova fase do nosso
compromisso e empenho missionário. O Papa termina pedindo a Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, que acompanhe a peregrinação sinodal do povo de Deus, indicando-nos a meta, ensinando o estilo belo, terno e forte desta nova etapa da evangelização a que somos chamados. Eu direi que assim seja e que o Espírito Santo nos conduza à realização deste desiderato tão ao jeito e ao gosto do Papa Francisco.